chegou, galera! Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para alguns de vocês, com certeza. Galera madrugando aí nas aulas de geografia, sempre tem. Vamos então agora para a continuação da aula sobre hidrografia, bacias hidrográficas brasileiras. A primeira aula nós vimos a bacia do Rio Amazonas e a bacia do Rio Tocantins-Araguaia, bacia do Tocantins-Araguaia. A aula está aí, fácil de localizar, tem bastante conteúdo e agora nós chegamos em mais duas bacias. Dessa vez a bacia do Rio São Francisco e a bacia Platina. Vou me afastar para vocês verem o quadro. Quem quiser dar um print para ter o conteúdo aí, vamos, galera. Então, primeira questão. Vou começar pela bacia do Rio São Francisco, também apresentada como bacia sanfranciscana. Principal rio, Rio São Francisco. Informações. Vou ficar aqui do lado para não atrapalhá-los. Ó, ver o quadro. Bacia do São Francisco. A nascente é aqui em Minas Gerais, pertinho de mim, aqui em Araxá, Minas Gerais, está próximo, na cidade de Medeiros, na Serra da Canastra. O Rio São Francisco atravessa os estados de Minas Gerais, Goiás, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Nesse trecho final aqui ele faz a divisão dos estados, né? Vocês conhecem? Lugar bonito, lindo, muito visitado. A divisão entre os estados de Alagoas e Sergipe. Detalhe, né? O Rio São Francisco é muito marcado aqui em Minas Gerais como um rio mineiro. Mas olha para vocês verem, ele cobre a bacia, drena diversos outros estados. Inclusive, a maior parte do rio é baiana, atravessando o grande estado da Bahia. Vamos, então, informações sobre esse rio que tem a nascente aqui na Serra da Canastra. Uma informação importante que eu trago para vocês. Esse rio nasce aqui na Serra da Canastra a 1.200 metros de altitude. Eu estou aqui em Araxá a 948 metros de altitude em relação ao nível do mar. O Rio São Francisco está a 1.200 metros de altitude. Daqui de Minas até chegar no Oceano Atlântico, esse rio vai descer 1.200 metros. É um longo percurso, por isso que é um rio de planalto coberto de cachoeiras, certo? Nós estamos aqui, ó. Outra informação importante, o tamanho desse rio. O Rio São Francisco é um dos maiores rios do mundo. Ele tem 2.830 quilômetros de extensão. Informações importantes. Então, o que nós sabemos? É um rio extenso, planáltico, que nasce em Minas Gerais, deságua lá no Nordeste, no Oceano Atlântico. Ele é chamado também de Rio dos Currais. Muitos livros chamam, né, o Rio São Francisco e utilizam esse nome, Rio dos Currais, devido à grande quantidade, é um rio importante desde a colonização do Brasil, quantidade de criação de gado às suas margens. Outro nome importante aqui, ó, Rio Nilo Brasileiro. Qual que é a informação importante sobre o Rio Nilo Brasileiro? Vejam só que interessante. No Brasil não há desertos. Nós temos um semideserto, um semiárido. Não há o clima árido no Brasil, só o semiárido lá no interior do Nordeste. O Rio São Francisco, ao nascer aqui em Minas Gerais, percorrer 2.830 quilômetros, ele vai atravessar o semiárido nordestino, uma região muito seca, região mais seca do Brasil, o nosso semideserto. O Rio Nilo, lá na África, o segundo maior rio do mundo em extensão, o Rio Nilo, por sua vez, tem um percurso semelhante. Ele atravessa o deserto do Saara. Então, muitas vezes, o Rio Nilo e o Rio São Francisco são assemelhados por esse motivo. Vou explicar para ficar bem claro. Ambos nascem em áreas tropicais. O Rio Nilo nasce no Lago Vitória, lá no centro da África, e o São Francisco aqui em Minas Gerais, o Aiço. Os dois, então, têm nascentes em áreas com chuvas abundantes, de regime tropical. Ambos têm um percurso que vai em direção ao norte. Notem que o Rio São Francisco nasce aqui e segue em direção ao norte.
Agora que está lá em cima no Nordeste e faz uma curva para o Oceano Atlântico, direção leste. Então, essa é outra semelhança. Ambos nascem em áreas chuvosas, ambos atravessam grandes áreas secas, Nilo, o Saara, São Francisco, o semiárido nordestino. E ambos são fundamentais nas regiões que correm. O rio Nilo deu vida a diversas grandes civilizações, inclusive a civilização egípcia da antiguidade. Vários povos africanos construíram suas vidas, as suas cidades, as suas vilas, a sua civilização às margens do Nilo. O mesmo se dá aqui no nosso São Francisco, o Velho Chico, o Rio dos Currais ou o Nilo brasileiro. Claro essa parte? Então nós vencemos esse primeiro quadro aqui, ok? Do lado de cá, Rio da Integração. Se fala muito, desde sempre, se chamou o São Francisco de o Rio da Integração Nacional. O Nordeste brasileiro é, obviamente e evidentemente, uma das regiões mais importantes do nosso país. Um litoral riquíssimo com turismo, um interior também riquíssimo com bioma exclusivamente brasileiro, que é a Caatinga. Duas regiões importantíssimas do Brasil são interligadas por esse rio. Então ele sempre é tratado nos livros como Rio da Integração Nacional por conta desse papel dele de ligar essa região do Sudeste aqui tão próspera com o Nordeste brasileiro, integrando duas importantes regiões do país. Ok? Aqui está. Então quando vocês virem falar da integração nacional, vem daí. Nas suas margens há uma significativa produção de frutas. Vale ali em torno do São Francisco. Nós temos também uma questão importantíssima. Por ser um rio de planalto que nasce a 1.200 metros, ricos em cachoeira, um rio de grande volume e grande velocidade, também tem uma importância significativa o Rio São Francisco na geração de energia hidrelétrica no Brasil. Então veja, nós temos usinas lá, as principais, a usina de Xingó, Sobradinho, é a música do Sá e Guarabira, Sobradinho, que da onde veio a frase do dia, o sertão vai virar mar, dói no coração saber que um dia o mar também vai virar sertão, a música do Sá e Guarabira. Isso aí, ó. Tá aqui uma frase do Antônio Conselheiro. Então nós temos aqui as grandes usinas hidrelétricas inundaram áreas gigantescas desse semiárido. Daí a ideia do sertão virando mar, grandes lagos sendo formados. Principais hidrelétricas: Xingó, Sobradinho, da música do Sá e Guarabira, a represa de Três Marias, onde nós recentemente fomos nadar, pescar entre aspas, que não pegamos peixe nenhum, fica o registro aí, e as represas de Paulo Afonso. Paulo Afonso 1, 2, 3, etc. e tal. Grande produção de energia hidrelétrica. Informações, então. Informações importantes. Essa bacia hidrográfica, a bacia do Rio São Francisco, ela cobre 7,5% do território brasileiro. Quando a gente estudou Tocantins-Araguaia, nós vimos que a bacia do rio Tocantins-Araguaia e do rio Araguaia cobrem 11% do território. Essa cobre 7,5%. Logo, ela não é a maior bacia hidrográfica 100% brasileira. Lembram disso, certo? Informações. Essa informação aqui é importante. Tirei ela lá do site do Ministério do Meio Ambiente. O que ela diz? Diz o seguinte: o Rio São Francisco, com a sua bacia, drenando toda essa área que nós vimos de tantos estados, o Rio São Francisco tem 168 afluentes. 168 rios correm para o Velho Chico. É muito, hein? Desses 168, 99 são perenes. Muitos rios que não secam nunca. E 69 rios secam durante um período do ano. Dá para ter uma dimensão dessa grandiosidade toda, não dá? Repito para quem quiser anotar. Eu devia ter posto essa informação aqui, né? Nós temos, então, 168 afluentes do Rio São Francisco, sendo 99 perenes e 69 intermitentes. Beleza? Olha aí onde está o Nilo brasileiro. O São Francisco e o Nilo são rios perenes. Eles não secam. No entanto, eles recebem muitas águas de rios que secam durante uma parte do ano. Esses rios são chamados de intermitentes, param de abastecer o rio principal. Beleza? Então veja.
nós temos que pensar no seguinte também, do lado de cá. Talvez o assunto importante, o assunto do dia, a transposição do Rio São Francisco. É um assunto polêmico, é um assunto que gera uma grande discussão, um profundo debate, e nós vamos ver aqui um pouquinho sobre o que é a transposição. Partiu. A transposição efetivamente começa em 2007, durante o governo Lula. Atenção para isso. Quando se fala assim, eu vou fazer a transposição, eu vou pegar o coração desse gato e colocar em mim, essa gata Wissuava, isso é tirar, arrancar, eu vou ter o coração da Wissuava. Dá um tchauzinho pra galera, pra você ir embora feliz. Tchau, galera. Transposição dá esse sentido, um sentido triste. Imagina, tirar, colocar, perder. A palavra é forte, porque dá a impressão que a gente está pegando o Rio São Francisco, olha aquele aqui, e desviando ele, matando ele. Transposição é uma palavra que assusta. O que acontece de verdade é, nós estamos num processo de desviar uma parte da água do Rio São Francisco e enviar essa água para locais carentes do recurso. Então a palavra transposição deve ser pensada assim. Por que eu digo isso? Porque dando aula esse tempo todo, eu já vi por mais de uma vez os alunos defenderem ou acreditarem que é disso que se trata. É desviar o rio, é transpor no sentido de transplante de órgão. Tirou e colocou lá e o que está aqui ficou sem. É polêmico, eu sei, é uma das obras mais polêmicas do Brasil. Então veja, o que é a transposição? O início efetivo é de 2007, porém, em 1847, olha quanto tempo, Dom Pedro II, um grupo de pensadores intelectuais do Segundo Reinado já tinham debatido, discutido, conversado, inclusive com o imperador, a necessidade de levar água para o sertão nordestino tão carente desse recurso, região do semiárido. Então, a ideia de fazer a transposição ou de desviar parte da água do rio para áreas muito carentes é antiga. O projeto só é iniciado efetivamente em 2007. Está em curso ainda hoje. O custo apresentado é de 5 bilhões de reais. É uma obra de grande investimento. Sabemos, casos de corrupção são relatados, infelizmente. Nós sabemos também, e é importante dizer, poucas vezes dito, e isso pode ser uma informação importante para a nossa prova, são 720 quilômetros de canais. Então não é desviar o rio e matá-lo. Objetivo: direcionar parte das águas do rio para o semiárido nordestino. Há pontos positivos ali e negativos. Não está concluída a obra, mas é uma obra fundamental. Por exemplo, o que pouco se fala, quanto do rio é desviado? 3%. 3% das águas do São Francisco são desviadas para alimentar a região semiárida. Como que alimenta? Alimenta de uma forma que eu acho bem interessante. A água vai estar sendo conduzida por canais, e essa água dos canais está sendo jogada em rios intermitentes e lagos intermitentes, além de abastecer os açudes. A água está sendo levada para lagos, mantê-los com água o ano inteiro, manter alguns rios que secam parte do ano correndo o ano inteiro, ou seja, já que é uma aula de geografia, fazendo rios intermitentes se tornarem perenes e abastecendo os açudes. Polêmicas. Polêmica número 1. Os ambientalistas temiam que o rio perdesse volume demais, que o rio se enfraquecesse. São só 3%. É óbvio que deve se preocupar com isso. A crítica que eu faço pessoalmente, e eu sou entusiasta, eu acho que esse projeto é uma das grandes obras de engenharia do nosso país, que pese os seus defeitos, infelizmente, que seja punido todos os desvios e todos os erros, é uma das grandes obras do nosso país. Eu acredito que a minha principal crítica, além da corrupção e das possíveis desvios de verba que aconteceram, que é uma pena monstruosa,
é não haver junto um grande projeto de restauração da sua nascente, das suas margens, das matas ciliares, uma recuperação efetiva desse que é um dos mais importantes rios do mundo. Não é do Brasil, um rio de 2.000, quase 3.000 quilômetros de extensão, está entre os maiores rios do mundo. Então veja, críticas. Os ambientalistas temem a morte do rio. Nós estamos agora em 2020 e vendo que há alguns impactos ambientais mesmo. Então é necessário recuperar as margens, recuperar as matas ciliares, fortalecer as nascentes do rio, para que esse projeto seja finalmente concluído com o menor prejuízo possível agora para o rio. Fechou? Outra crítica. A transposição tem favorecido grandes latifundiários, ou seja, quando começou a construção dos canais divididos em dois eixos, um eixo norte, aqui de azul está o rio, para vocês entenderem o desenho. Aqui está o eixo norte, que leva uma parte do rio para essa região, e aqui o eixo leste. São dois canais, certo? Dá para ver aí. Então, uma das questões é... Eu me perdi o que eu estava falando. Deixa eu recordar. Ah, sim. Nós temos que pensar que o rio deve ser protegido, essas águas devem ser transportadas com total segurança, com o menor prejuízo. Eu acho que era isso que eu estava falando, eu me distraí. Houve um ruído lá fora e eu me dispersei. Vou voltar agora. Então vejam. Transposição, um projeto, eu anotei ali naquele quadro ali, ó, vocês não conseguem ver, 5 bilhões que gastou, 720 quilômetros. Ah, eu estava falando, lembrei, viu, Tata? Finalmente, memória voltou. Eu estava dizendo que uma das grandes críticas é a transposição favorecendo grandes latifundiários. Assim que os canais começaram a ser construídos, me localizei. Assim que os canais estavam sendo construídos, houve uma especulação. Pessoas pobres, donas de terras que seriam contempladas pelas águas, venderam por preços baixos para grandes latifundiários que perceberam ali a vantagem de ser dono daquelas terras que são férteis, terras do semiárido nordestino no geral são terras férteis por conta de um baixo processo de lixiviação, um baixo processo de infiltração de água que desgasta o solo. Nós vamos ter uma aula de solos em breve. Ou seja, também é uma crítica. O projeto tem beneficiado mais grandes latifundiários ou o povo pobre e carente que historicamente sofreu naquela região e criou uma forma de sobreviver ali com a escassez de água? Dica para essa matéria, além de ouvir a música Sobradinho do Cé Guarabira, obras essenciais, o Sertão do Euclides da Cunha, os maiores monumentos da nossa literatura. Tá aí, é interessante de ler. Vidas Secas do Graciliano Ramos, aquele monumento da nossa literatura. Fica a dica, 2 livros para vocês lerem. Finalizamos a Bacia do Rio São Francisco com 18 minutos. Então vamos aqui para a Bacia do Paraná, do Paraguai e do Uruguai. O que é Paraná, Paraguai e Uruguai? O rio. O rio Paraná, o rio Paraguai e o rio Uruguai. 3 rios. Essas 3 bacias hidrográficas que cobrem aqui uma parte do sudeste brasileiro e do sul do Brasil, as 3 juntas formam o poderoso Megazord. Não, formam a Bacia Platina. Megazord, vou anotar aqui. Você brilhou, Megazord? Bacia Platina. O que é Bacia Platina? Vamos começar então pela mais importante para o nosso vestibular. A Bacia Platina é a junção de 3 grandes bacias hidrográficas brasileiras, começando pela Bacia do Rio Paraná. O Rio Paraná vai cobrir, drenar São Paulo, Mato Grosso, o estado do Paraná, aqui Minas Gerais, o estado do Goiás. Nessa bacia eu vou destacar algumas questões importantes. Estamos aqui, ó, Bacia do Paraná. O Rio Paraná está entre os maiores do mundo, muito maior do que o São Francisco. Quanto? O Rio Paraná, ele tem 4.000, anotei aqui, ó, para mim não esquecer e falar o número direitinho, ele tem 4.880 quilômetros de extensão. Está anotado aqui na minha parede, no meu quadro. Vejam só, 4.880 quilômetros de extensão. No Rio Paraná, nós temos, para o vestibular é importante, a maior e mais significativa hidrovia do Brasil.
a hidrovia Paraná-Tietê. Dimensão disso, anotei no mesmo quadro, a dimensão nós temos 2.004 quilômetros de áreas navegáveis ligando o Rio Paraná e o Rio Tietê à América do Sul, o Cone Sul. Essa bacia aqui, platina, não é exclusividade nossa. Ela está banhando também a Argentina, o Uruguai e o Paraguai, além de banhar as regiões mais ricas do Brasil, economicamente, o sul e o sudeste, as regiões mais industrializadas do país. Então, uma parte significativa do que produzimos e do que a Argentina, Uruguai e Paraguai produzem, viajam, chegam aqui e vão até lá navegando por esses 2.500 quilômetros de rios navegáveis. Naturalmente não eram navegáveis. Uma parte dessas áreas que não eram navegáveis se tornaram através da construção das eclusas. Vamos ter uma aula a respeito. Aonde? Transporte. Quando nós tivermos uma aula de transporte, vai haver um destaque importante para a hidrovia Paraná-Tietê. O que nós podemos também falar de importante aqui? Anotei. Essas bacias, a bacia platina, produz 60% de toda a energia hidrelétrica do Brasil. É muito, hein? Ou seja, o maior potencial instalado, a maior produção de energia instalada no Brasil está aqui. Por quê? Por que não na Amazônia? Porque na Amazônia nós temos uma população reduzida, uma baixa densidade demográfica, uma pequena industrialização. Essas bacias que cobrem as regiões mais ricas e industrializadas produzem, então, a energia para fazer isso tudo funcionar. Não só no Brasil, a bacia platina também está ligada à produção de energia para as regiões mais industrializadas e populosas da Argentina, do Uruguai e do Paraguai. Então, uma parte significativa de toda a energia hidrelétrica do Cone Sul é gerada aqui. O caso da usina hidrelétrica de Itaipu, que é a mais importante da bacia platina, e está entre as maiores do mundo. Já vimos isso. Olha o que eu anotei. A bacia platina tem ali a usina de Itaipu. 60% da energia elétrica brasileira é gerada aqui. Então veja, Itaipu é uma binacional. Brasil-Paraguai. Inaugurada nos anos 80, 1984. É uma junção entre Brasil e Paraguai para construir o que naquela época era a maior usina hidrelétrica do mundo. Hoje ela é a terceira maior do mundo. Ainda está, olha só. Construída nos anos 80, 70 para os anos 80, ainda é a terceira maior do mundo. É uma das grandes obras também da nossa engenharia. Então veja, 15% da energia produzida por Itaipu é do Paraguai. O Paraguai tem uma demanda energética muito menor que o Brasil, inegavelmente. 15% vai para o Paraguai. Esses 15% são 90% de toda a energia que o país precisa. Então, Itaipu mantém o Paraguai funcionando. Eles ficam com 15% do que a Itaipu produz, e esses 15% que eles retiram da usina alimentam 90% do país. Eles têm direito a muito mais que 15%. O excedente fica com o Brasil. Como? A gente paga 84%, o Brasil pega da produção de Itaipu, e isso equivale somente 15% do consumo nacional. 84% da produção de Itaipu é do Brasil, consumida pelo Brasil. E nós vamos, com isso, abastecer os 15% da nossa necessidade. Certo? Então estamos caminhando para isso. Bacia do Paraná, eu destaco isso. Enorme potencial hidrelétrico e usina do Itaipu. Bacia do Rio Paraguai. Meu pai esteve lá pescando, inclusive. Lá ele pegou peixe. Trouxe um balde, assim. Tonzinho sinuca. Antônio César. Veja o que o Manganga trouxe do Paraguai. Um balde desse tamanho de belos peixes. Foi uma boa pesca. Vejam, Rio Paraguai. Importância dele. É um rio plano. Ele cobre, ele corta, ele atravessa a planície do Pantanal Mato-Grossense. É um rio navegável. Ao contrário da Bacia do Paraná, aqui nós temos muito menos usinas hidrelétricas. Por quê? Porque aqui é um rio plano. Característica: o Paraguai é o rio que banha o Pantanal brasileiro,
é um rio de boa navegação. Tá ligado aqui ao turismo, por conta do Pantanal, a pesca, etc. e tal. Do lado de cá, com menos importância, vou dar menos destaque, nós temos a bacia do Rio Uruguai. Está ali na fronteira entre Brasil, Uruguai e Argentina, tem um grande potencial hidrelétrico instaurado também. Nosso tempo estourou, chegamos nos 25 minutos já, então vou encerrar aqui, senão eles puxam minha orelha, não pode. Galera, vamos finalizar assim então. Deem uma olhada nas duas bacias que estudamos, falta mais algumas, na próxima aula nós vamos ver 3 bacias e encerrar esse assunto. Então fiquem atentos ao próximo vídeo. É um prazer estar com vocês. Até a próxima. Tchau.